Assuero ofereceu uma festa menor de uma semana para os moradores da capital de Sussã. Nos aposentos femininos do palácio, a esposa de Assuero, a rainha Vaste, ofereceu sua própria festa para as mulheres de Sussã. No sétimo dia desta festa, o coração de Assuero estava alegre com o vinho, e ele ordenou que sua esposa Vaste aparecesse diante de todos os homens da festa. Ele queria mostrar a todos eles sua beleza requintada. Vaste recusou este pedido, e, a conselho de seu conselheiro, Assuero ordenou a execução de Vaste. Quando a ira de Assuero se dissipou, ele ficou solitário por uma esposa. Seus servos sugeriram que ele orquestrasse um concurso de beleza. Oficiais seriam nomeados em todas as terras do rei, e todas as belas garotas seriam levadas a Assuero. E a garota que encontrasse favor aos olhos do rei seria a nova rainha. O líder dos judeus naquela época era um judeu chamado Mordecai. Ele tinha uma prima, Esther, que ficou órfã quando jovem. Mordecai a criou e a tratou como uma filha. Embora ela não tivesse desejo de ser a rainha, Esther foi levada à força para o harém do rei, para participar da competição. Enquanto todas as outras concorrentes se embelezavam com perfumes e loções, Esther não fez nada, mas Deus tinha seus próprios planos. Quando Esther apareceu diante do rei, ele imediatamente gostou dela, e Esther se tornou a nova rainha da Pérsia. Mas conforme a diretriz de Mordecai, Esther se recusou a divulgar sua nacionalidade, mesmo para o rei. Pouco depois de Esther se tornar rainha, Mordecai ouviu dois camareiros do rei discutindo uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai os denunciou e os traidores foram enforcados. Enquanto isso, Ramã, um dos ministros de Assuero, foi promovido ao cargo de primeiro-ministro. Ramã era um virulento odiador de judeus. Na verdade, ele era descendente da nação antissemita de Amaleque. Imediatamente após sua promoção, foi emitido um decreto ordenando que todos se curvassem sempre que Ramã aparecesse. Quando Mordecai, um judeu orgulhoso, se recusou a se curvar, Ramã ficou furioso. Ele resolveu se vingar de todos os judeus e lançou sorte para determinar o dia de sorte em que implementaria seu plano. A sorte caiu no 13º dia do mês hebraico de Adar. Ramã imediatamente enviou proclamações para toda a terra do rei. Essas declarações, seladas com um anel de sinete real, ordenaram que o povo se levantasse contra os judeus e matasse todos eles, homens, mulheres e crianças, no dia 13 de Adar. Mordecai tomou conhecimento do decreto. Ele rasgou suas vestes e vestiu-se de saco. Ele enviou uma mensagem a Esther, pedindo que ela se aproximasse do rei e implorasse para que ele poupasse seu povo. Esther respondeu que, de acordo com as regras, qualquer um que entrasse na presença do rei sem ser convocado seria morto, a menos que o rei estendesse a essa pessoa seu cetro de ouro. E eu, disse Esther, já faz 30 dias que não sou convocada pelo rei. Mordecai enviou outra mensagem. Não pense que você escapará do destino de todos os judeus por estar no palácio do rei, pois se você permanecer em silêncio, neste momento, alívio e salvação virão aos judeus de outra fonte, e você e a casa de seu pai estarão perdidos. E quem sabe se não foi por um momento como esse que você alcançou esta posição real. Esther concordou em se aproximar do rei, mas ela pediu a Mordecai que reunisse todos os judeus em Sussã e os deixasse jejuar por 3 dias e noites. E depois desse jejum, Esther colocaria sua vida em suas mãos e se aproximaria do rei. Mordecai atendeu ao pedido de Esther. Ele reuniu os judeus de Xuxã e eles jejuaram, arrependeram-se e oraram a Deus. Após 3 dias de jejum, Esther vestiu trajes reais e entrou nos aposentos de Assuero. Imediatamente o rei estendeu seu cetro. O que é? Assuero perguntou. Qual é seu pedido? Gostaria de convidar o rei Ramã
para um pequeno banquete que preparei, respondeu Esther. Então o rei e Ramã se juntaram a Esther para um banquete de vinho. Durante o banquete, o rei perguntou novamente a Esther se ela tinha algo a pedir. Sim, respondeu Esther. Eu apreciaria se amanhã, novamente, o rei e Ramã se juntassem a mim para o banquete. Então contarei ao rei meu pedido. Ramã deixou a festa, um homem feliz e orgulhoso pela honra que ele estava recebendo. Mas parado no portão do rei estava Mordecai, que ainda se recusou a se curvar a Ramã, e Ramã ficou furioso. Quando ele chegou em casa, sua esposa e conselheiros sábios o aconselharam a erguer uma forca, então ir até o rei e pedir permissão para enforcar Mordecai. Ramã foi em frente, entusiasmado, e armou a forca. Então se reuniram para o segundo banquete, e o rei pergunta a Esther: Qual o seu pedido? Se eu encontrei favor aos teus olhos, ó rei, Esther implorou, e se for do agrado do rei, que a minha vida me seja concedida por minha súplica, e a vida do meu povo por meu pedido, pois meu povo e eu fomos vendidos para sermos aniquilados, mortos e destruídos. Esther, então, identificou Ramã como a pessoa má que desejava perpetrar essa atrocidade. O rei ficou muito irritado quando foi informado de que Ramã havia construído uma forca para Mordecai. Ele ordenou que Ramã fosse forcado naquela mesma forca. Naquele dia, Mordecai foi nomeado primeiro-ministro no lugar de Ramã. Mas Esther estava longe de ficar satisfeita. Ramã estava morto, mas seu decreto maligno ainda estava em vigor. De acordo com a lei persa, uma vez que o rei emite um decreto, ele não pode ser rescindido. Mas o rei deu permissão a Mordecai e Esther, e eles prontamente redigiram um decreto que anulava o decreto de Ramã. O decreto concedeu aos judeus permissão para se defenderem contra seus inimigos. Então, no dia 13 de Adar daquele ano, os judeus por todo o Império Persa se mobilizaram e mataram os inimigos que tentaram matá-los. Naquele dia, 14 de Adar, os judeus do mundo inteiro celebraram, e os judeus de Sussã mataram mais de seus inimigos, e também enforcaram os filhos de Ramã. Os judeus de Sussã então descansaram e celebraram.